Dia de amor. Bom dia, bom dia, bom dia, jovem senhora, bem-vinda! Que delícia estar aqui com vocês. Que alegria nós começarmos a nossa manhã, o nosso dia, né? Nesse centramento, nesse ancoramento, para vivermos mais um capítulo. Mulheres, todos os dias nós podemos escrever a nossa história. Todos os dias nós devemos escrever a nossa história. Então, esse centramento logo cedo, ele nos ajuda a escrevermos a melhor história para cada uma de nós. Seja bem-vinda, bem-vinda. Bem-vinda, Thali, bem-vinda, Rô, a Laís, a Fran, gente, a Joana, a Daia, a Paloma. Hoje nós temos um assunto muito sério. Um assunto de muito interesse de vocês, que eu tenho certeza. Me conta aqui sobre. Deixa eu só dar um ok. Me conta aqui sobre limites saudáveis. O que é isso para ti, mulher? Como é? Você sabe colocar limites? Você tem medo de colocar limites? Tu nem sonha o que significa isso? Você tem muita dificuldade em poder falar o que você pensa, poder expressar a tua verdade, poder colocar o outro num lugar, não quer dizer colocar ele no lugar dele, mas colocar ele fora do teu centramento, fora das tuas emoções, das tuas decisões. Me conta aqui, como que é isso para vocês? Nós vamos falar sobre limites realistas porque ao longo da nossa vida nós precisamos encontrar essa forma correta de colocar as pessoas no seu devido lugar. E isso não é com desrespeito, isso só significa que você vai estar se respeitando. Enquanto você se respeita, você está naturalmente respeitando também o lugar deste outro. Tu não está dando mais autonomia para ele. Você está mantendo a sua autonomia de vida consigo. É muito importante que nós façamos esse movimento, porque do contrário, nós pagamos um preço muito alto. A conta vem e ela não é baixa, ela não é pequena e ela é totalmente desconfortável, porque você vai dar o seu poder pessoal para outra pessoa. E enquanto esta outra pessoa está com o poder, você está na posição de vítima. E aí você fica acusando este outro, dizendo: olha como ele está agindo comigo, olha o que que ele está fazendo. E mesmo enquanto vítima, você está com sintomas internos, você está com restrições internas, você está com insegurança, você está com medo, você não tem a coragem e a aceitação de ser você mesma. Faz sentido isso para vocês? Me coloca aqui embaixo. Me traz aqui, me traz aqui. Raiane, faz sentido. E o quanto tu considera que esse tema ele seja importante e relevante para o nosso momento de vida. Bom dia, Vânia, Alice, Gil, bem-vindas. É lindo. Gente, sério, vocês não têm noção, meu coração assim, ó. É lindo chegarmos aqui e encontrar uma egrégora de poder. É lindo ver que esse movimento aqui ele é contínuo para nós porque faz parte do nosso desenvolvimento, faz parte de nós assumirmos a nossa vida, de nós assumirmos o nosso poder pessoal. Muitas vezes nós queremos menos ansiedade ou nós queremos mais segurança, autoconfiança, mas para isso nós precisamos ir lapidando, mergulhando no nosso interno. Aquilo que nós tanto desejamos está nesse movimento de olharmos para nós, assumirmos o nosso poder e colocarmos ele no mundo. Quem aqui entende que está vivendo um momento onde precisa colocar limite em alguém? Me conta. Só coloca sim, sim ou não. Não estou vendo essa necessidade na minha vida hoje, ou sim, vivo isso constantemente, diariamente. Preciso aprender a colocar limites. E falando em limite, eu já começo com essa expressão da fala. Por quê? Limite está nisso aqui, na voz. O limite não está apenas em nós agirmos sem nós comunicarmos. Porque quando nós agimos sem comunicação, nós estamos na criança ressentida, aquela que está fazendo como se fosse escondida.
Porque escondida, a gente não precisa falar nada. E sem fala, nós não estamos na adultez. Anota no seu caderno. Sem a fala, você não está na adulta. Tem alguns momentos específicos ao longo da nossa vida que nós sim podemos simplesmente agir e deixar o passado no passado e seguir em direção ao futuro. Mas esses são momentos muito pontuais, porque se a outra pessoa ela for uma pessoa muito abusiva, não cabe espaço de fala e cabe somente a ação. Ganha clareza sobre isso. Presta muita atenção aqui. Se você está em ambientes ou em relacionamentos abusivos, muitas vezes não cabe o espaço de fala, apenas o espaço da ação. Agora, se não é desta ordem, você, como mulher adulta, madura, também vai usar a sua comunicação. Então, primeiro você vai agir, você vai concentrar toda a sua força na ação. E depois que você agiu, que você já descansou, já equilibrou um pouco todo o teu desconforto, todas as sensações, todas as emoções que vieram, você vai usar a fala para ajudar a pessoa a ressignificar e para você usar a sua maturidade de falar e organizar todos os conteúdos e os contextos. Vamos para exemplo prático. Bora lá? O que significa? Enquanto crianças, lembra, nós tínhamos que aceitar. Muitas vezes nós fomos reprimidas, o nosso emocional ele foi recalcado, nós não podíamos falar o que queríamos. Então nós temos uma predisposição a engolir o sapo, a não desagradar. Quantas de vocês têm essa sensação de eu não vou incomodar? E aí retém muitas vezes um desejo, uma vontade, um sonho, retém tudo isso para si, simplesmente para não atrapalhar ou incomodar o ambiente. Então, às vezes você faz seus movimentos e a comunicação ela vem nesse atrapalhar e incomodar. Quantas vezes, enquanto criança, você estava brincando, você estava cantando, você estava gritando, e a mãe, o pai, o tio, a tia, a prof da escola veio e reprimiu isso. Essa menina não para quieta. Essa menina não para de gritar, essa menina não para de falar, tô cansada. A nossa expressão mais genuína, com toda certeza, ela foi inibida. Por isso que hoje na adulta, nós precisamos voltar um pouquinho, retornar para nós curarmos e através dessa cura nós irmos ainda mais longe, nós progredirmos ainda mais na nossa vida. Essas comunicações e essas expressões que foram reprimidas, que foram isoladas, elas foram ficando apenas no nosso interno. E muitas vezes você agiu por ressentimento, por mágoa e foi seguindo a vida. Nunca voltou para comunicar, nunca voltou para organizar e deu esse espaço, deixou esse espaço em aberto, para que o outro usasse o espaço como ele bem entendesse. Vamos ver se faz sentido para vocês, tá? O que significa quando nós estamos na adulta e nós já agimos, a gente só volta usando a comunicação para organizar os lugares. E através dessa organização você volta para sua vida e você assume o seu futuro. Assume a sua vida, segue a sua vida. Tem aquela música, segue a sua vida, que eu vou seguir a minha. Você dá o espaço para o outro e você também segue, de acordo com os seus princípios, os seus valores, o seu espaço. Mas você volta a comunicar, porque essa comunicação ela é organizadora, ela está na ordem do adulto que enfrenta uma oposição de valores, de verdades, de desejos, de vontades, e você, madura que é, mulher adulta saudável que é, tem essa habilidade para poder retornar e organizar. Pensa passar uma vida inteira simplesmente saindo, fugindo dos lugares, das situações e nunca falando sobre, nunca se posicionando sobre. Isso realmente está alinhado com a maturidade? Isso realmente está alinhado com a prosperidade? Não. O que está alinhado com a maturidade, com a prosperidade, está diretamente ligado ao nosso espaço de fala, à nossa comunicação. Vamos para exemplos.
Muitas vezes você está num ambiente de trabalho, vem algo que é muito hostil para você. E o teu corpo, muitas vezes, nem não consegue nem receber aquilo, porque, meu Deus, quanta hostilidade é essa? Que hostilidade é essa que eu não estava preparada? Que eu também não estou acostumada, isso não faz parte da minha vida, da minha rotina, da minha realidade. Então, o seu corpo sente. Se você se mantém nesse espaço, mesmo sem diálogo, você está se desrespeitando, porque você sofreu uma agressão. Se você está no ambiente doméstico, em casa, e o marido é mais hostil contigo, ele grita, ele é mais invasivo, ele é mal educado de alguma forma. Você segue a sua vida dizendo não tem algo de errado comigo, a culpa é minha mesmo, porque eu devo ter feito algo para ele falar assim comigo. Você vai assumindo isso, você fica de burro uma semana sem falar com ele, depois tudo volta ao normal. Quando nós estamos falando sobre limites saudáveis, é nós identificarmos qual a responsabilidade do outro, qual a minha responsabilidade. Muitas vezes essa outra pessoa, ela foi muito hostil. Muitas vezes essa outra pessoa, ela foi muito hostil, hostilidade e agressividade tá junto, né? Mas ela pode ter sido muito negligente, ela pode ter sido muito abusiva de alguma forma, ou pouco, não importa. O que importa é você olhar para essa situação e você, dentro dos seus relacionamentos, construir uma relação mais saudável. E esse processo de construção, ele está ligado a você olhar para essas situações e diferenciar. Então, anota no caderno, primeiro ponto diferenciar o estado da pessoa, ou o local, o momento, a situação que foi vivida. Porque este outro ele pode ter sido mais agressivo porque ele estava estressado. Não quer dizer que isso justifique os atos, mas faz com que você compreenda a situação de uma outra forma. Primeiro ponto, primeiro aspecto, você olha o ambiente externo, a situação, a pessoa, o que aconteceu. Quando você tem clareza que não, essa pessoa ela foi desnecessária. Ela foi desnecessária, o comentário foi desnecessário. Isso não precisava ter acontecido, você volta para si. Então, primeiro ponto externo, segundo interno. Como você respondeu a isso? Você ficou extremamente chateada, magoada, você se isolou, você foi para o quarto, fechou a porta e ficou lá em silêncio. Você saiu de casa, você brigou, o que você fez? Você devolveu na mesma moeda ou você não devolveu em moeda nenhuma? Vai ganhando clareza, e eu sei que ao longo do que nós estamos conversando, já vai surgindo para ti situações que você viveu, seja essa semana com o marido, seja no ambiente de trabalho, seja com uma amiga, seja com um colega. Com toda certeza, esse movimento já está presente na sua vida. Primeiro aspecto, identificar o ambiente externo, situação, pessoa, a emoção e a fala estavam alinhados ou desalinhados com o momento. E depois voltar para si. Segundo aspecto, como eu me senti frente a isso. Isso é tolerável? Isso é intolerável? Como que isso se apresenta na minha vida? O que isso causa para mim? Se essa for a nossa realidade diária. Eu vou abrir um parênteses para nós falarmos sobre a importância dessa clareza, que está diretamente ligado a um trauma ou a um processo de traumatização. Muitas vezes nós consideramos que um trauma é só aquele momento ou situação onde a intensidade emocional sentida foi muito alta. Então, eu sofri um acidente, eu fui assaltada, eu fui demitida. Você é pega de surpresa e você recebe uma carga emocional de estresse muito alta para aquele momento. Então, o teu corpo, ele dá uma colapsada. E nesta colapsada, você vincula um trauma e você fica traumatizada ao longo da vida. As pessoas que não andam mais de carro, as pessoas que têm medo de altura, as pessoas que. N situações. Nós temos uma associação que trauma é apenas isso, mas muitas vezes nós vivemos um processo de traumatização, e isso é muito perigoso. E talvez essa seja a tua vida, a tua realidade, o teu momento. O processo de traumatização é quando você vive todos os dias pequenas cargas, pequenas doses,
mas que ao longo de uma vida inteira, ao longo de um mês, ao longo de uma semana, ao longo de um ano, você traumatizou da mesma forma, porque você todo dia está vivendo com uma carga emocional elevada. Não quer dizer que ela está no topo, no pico, mas ela está elevada comparando a um nível de estresse que a gente consiga fazer a manutenção, uma gestão. Não vou desenhar esse mapa para vocês agora, até fui ver se eu estava com um papel aqui sobrando do lado para desenhar e trazer essa clareza. Então, dentro desse parênteses, o que significa? Você também pode estar dentro dos seus relacionamentos, dentro do seu ambiente de trabalho, dentro do seu relacionamento conjugal, dentro dos seus relacionamentos interpessoais com os amigos, vivendo um processo de traumatização, onde todo dia você tem uma carga disponível ali para si e está vinculando isso ao seu corpo. E você vai passar a ter medos, medos de falar, medos de agir, medos, inseguranças, conflitos, dificuldades em função do processo de traumatização, em função de não ter colocado os limites adequados no momento adequado. Então, olha o risco que se corre quando você não estabelece os limites saudáveis. Comenta aqui, faz sentido? E comenta aqui, eu coloco limites saudáveis. Porque a partir de hoje, não é sobre o que nós vivemos no passado. Não é sobre nós olharmos e falar, meu Deus, como a fulana fez isso comigo por uma vida inteira. Não. A partir de hoje, você diz, a partir deste exato momento, eu coloco limites saudáveis na minha vida. Então, não dou mais o poder para os outros. O poder pessoal fica comigo. Poder pessoal fica comigo. E esses limites começam a ser colocados dentro dos teus relacionamentos. Primeiro, identificando quem é a pessoa, é proporcional à forma com que ela está agindo? Segundo, o que você sente e se é proporcional à sua resposta. Terceiro, espaço. Terceiro, mulheres, anota, espaço. Você precisa criar um espaço, dar tempo para que o teu corpo sinta, para que a tua mente processe as informações, para que depois você possa comunicar e agir. Esse espaço, esse tempo é o respiro. É tudo bem, eu vou me afastar um pouco, eu vou olhar isso de outro ângulo, eu vou me organizar, eu vou fazer a minha gestão emocional para depois organizar o cenário. Não tente organizar no momento que as coisas estão pulsando uma disfunção. Então, se tem alguém muito nervoso, irritado, não é o momento de organizar. É o momento de deixar passar. Quando os ânimos baixam, quando você ganha clareza, quando você tem certeza daquilo que te feriu, aquilo que te machucou, aquilo que não está alinhado com os teus princípios, aquilo que não faz sentido viver desta forma, e aquilo que faz sentido colocar em limites realistas para que você não viva um adoecimento e uma traumatização. Então, é pensando no que vivi, sentindo e organizando agora e sabendo dos riscos do meu futuro, eu me coloco nesse momento a comunicar quais são os meus limites. Então, eu falo para as pessoas: eu não gostei do tom que você usou. Eu não concordo com a sua visão de mundo. Eu penso diferente. Eu não gostaria que você falasse desta forma comigo. Não mantenham o silêncio, porque o silêncio é da criança, tenham total clareza sobre isso. Muitas pessoas passaram na sua infância punições de silêncio, ou seja, enquanto criança, quando brigava, quando quebrava alguma coisa, os seus pais passavam uma semana sem falar. Ou seja, em vez de colocar castigo, algumas foram para punição física. Em vez de deixar de castigo, os teus pais simplesmente te ignoravam, não olhavam para ti, não falavam contigo. E aí você entende que o silêncio ou qualquer silêncio na sua vida é essa representação agressiva. Por isso, você vai assumir muitas vezes essa comunicação, para que isso não seja mais um ponto de agressão para você.
Faz sentido isso? Então, quem está aqui presente, considera que limites saudáveis são pontos importantes? Eu não vou nem aqui citar todos os pontos que estão vinculados à nossa maturidade. Mas eu vou te dizer que colocar limites saudáveis está extremamente ligado com seu sucesso pessoal. E o sucesso pessoal significa relacionamento, trabalho, amizades. Limites saudáveis está diretamente ligado com sucesso, porque você não vai estar em ambientes e não vai aceitar que os outros possam trazer esses episódios de negligência. Você não vai sair do seu lugar. Você vai ocupar o seu lugar e vai colocar essas pessoas no seu devido lugar também. Lembrando que essa expressão de colocar o outro no seu devido lugar, ela não é uma expressão que está vinculada à má educação, por exemplo, né? Ah, eu vou colocar o outro no lugar dele, que é a expressão infantilizada, que gera briga, desentendimento. Quantas vezes você já usou, já escutou isso? Vou colocar o outro no lugar dele. E aí você vai num tom agressivo. Não é sobre agressividade, é sobre maturidade. É dizer, esse espaço é meu, os meus princípios são esses, a minha visão de mundo é essa, e a visão de mundo do outro, ou o tom da fala, os princípios que ele tem, mexem na minha estrutura. E se mexem na minha estrutura, está impedindo o meu sucesso. Se mexe na minha estrutura, está me afastando do sucesso. Eu preciso manter a minha estrutura interna, minha paz interna, minha sabedoria interna alinhadas. E eu alinho isso, identificando o que é do externo, identificando o que é do interno, dando um espaço e depois organizando a fala. Olha como é fácil esse movimento. É fácil, vocês já sabem o passo a passo, mas, Raiane, eu não consigo nem fazer minha gestão emocional. Quem dera conversar com alguém sobre isso. Então, mulher, comece a estar em espaços e a fazer os teus movimentos de desenvolvimento. Porque senão você vai viver traumatizações ao longo de uma vida inteira e vai acusar todo mundo pelo seu insucesso. Faz sentido? Bom dia, Joyce, bem-vinda. Quem está aqui nesse momento, se considera que esse assunto ele seja verdadeiramente importante. E porque ele é. Ele está em uma das bases, um dos pilares do nosso sucesso pessoal, do nosso sucesso profissional. Como, sem a comunicação, você vai conseguir, pessoal ou profissionalmente, colocar para o seu marido quais são os seus valores, para que o relacionamento perdure por mais tempo. Se você não conseguir colocar limites saudáveis, não vai haver relacionamentos, porque você não vai ter força para colocar para o outro aquilo que é importante para você. E se mesmo assim você coloca para o outro o que é importante para você e ele desacata, ele não respeita, aí é o momento de uma mudança comportamental da sua parte, de uma escolha. Eu escolho viver a minha vida inteira em um espaço onde o outro me desrespeita, ou eu escolho a mim mesma, a minha felicidade, a minha alegria e escolho construir uma nova relação. Então, ganhe clareza sobre, a gente não pode colocar toda a nossa expectativa na outra pessoa. Você tem que manter a sua expectativa consigo. Você tem que manter o seu amor, seu propósito, seus princípios consigo. Então, pega a setinha que tá aqui embaixo e compartilha. Compartilha com aquela amiga que não consegue falar nada, com aquela pessoa que tá sempre sendo a vítima de todas as situações, porque inconscientemente ela não tá organizada para poder expressar esses espaços e poder se proteger desses espaços. Compartilha com aquela amiga que sempre está te contando tudo que aconteceu com ela, que ela não consegue ter força interna para se posicionar, para se organizar. E aí eu vou trazer um exemplo bem prático aqui para vocês, para a gente ganhar clareza sobre todos esses aspectos que nós conversamos, que não são nada subjetivos. Vocês perceberam que aqui foram todos bem objetivos. Bom dia, mãe, bem-vinda. Foram todos movimentos bem objetivos. Objetivos porque você tem
passo a passo. O primeiro passo, olhar o ambiente externo, a pessoa, a situação, a intensidade que ela está vivendo aquilo, olhar para si da mesma forma, criar um espaço e depois organizar. Então, você tem 4 etapas para seguir a sua comunicação. Olha, já tinha até me esquecido. Você tem 4 etapas para você usar a sua comunicação mais assertiva e para te começar a colocar esses limites de uma forma muito funcional. Lembrando, os limites realistas, os limites, eles vão garantir o seu sucesso. Sem limites, não há sucesso pessoal, não há sucesso profissional. Bom dia, Paulo, bem-vindo. Então, nós fazemos esta organização pensando no bem-estar, na garantia de nós estarmos mais alinhadas com essa essência, respeitando essa essência, pulsando essa essência todos os dias, mantendo esse discernimento na vida, nos relacionamentos e nos ambientes. Não podemos abrir esse espaço para que o poder esteja com o outro e para que as diferentes pessoas que passam durante a nossa jornada, que passam durante a nossa vida, possam ter o poder sobre a nossa vida. Faz sentido para vocês? Quando você não estabelece esses limites realistas, você está dando seu poder pessoal para outras pessoas. Pessoa essa que pode ser transitória na sua vida ou que pode apenas bagunçar a sua vida. Seu poder pessoal é você estar com esses limites bem claros. Limites bem claros para que a sua comunicação esteja bem alinhada com isso. Criança fica em silêncio. Adulta, saudável, se posiciona, fala, comunica, mas não comunica torta ou atravessada. Comunica diretamente para as partes interessadas. Então, não é sobre você falar sobre o seu relacionamento com a amiga. Ai, porque o meu marido fez isso, aquilo e aquele outro. E eu vou lá e me queixo com a amiga. Não. É sobre o meu marido fez isso e é inadmissível para mim, porque ele está desrespeitando alguns princípios, alguns pilares desta relação, seja da minha relação interna, do meu valor pessoal, e eu comunico dentro da relação. Essa comunicação, ela vai para as partes interessadas. Bom dia, Cami. Mulheres, daqui a pouquinho nós estamos entrando na nossa leitura. A leitura é apenas o poema. Então já vão separando o lenço, um lencinho lindo e maravilhoso que vai nos acompanhar. Gente, vocês não vão acreditar agora. Um lencinho lindo e maravilhoso que vai nos acompanhar durante todos os cafés com calma. Gente, nós estamos falando de limites saudáveis. Eis que eu tiro uma carta para o nosso encontro. Qual carta? Qual carta? Deixar ela bem próxima aqui para você. Limite. Limite. Protejo-me e firmo no equilíbrio. Limite. Mulheres, mulheres, quem tá aqui presente me conta. Só coloca eu, quero saber quem tá aqui agora, quero saber quem está nesse exato momento aqui. Limite. Protejo-me e me firmo no equilíbrio. Não é sobre você aceitar tudo. É sobre você saber aquilo que te incomoda, aquilo que está alinhado com os seus princípios e comunicar dentro dos relacionamentos, dentro dos ambientes de trabalho, em todos os espaços. Quero saber agora quem se compromete em colocar limites na sua vida. Não dar espaço para o outro atravessar, para o outro te machucar. Às vezes o outro vem e te atravessa. Às vezes esse outro vem e ele te machuca. Você não vai ser agressiva de volta, mas você vai dizer: desta forma eu não aceito. Desta forma eu não quero. Desta forma não faz bem para mim. Trazendo só um exemplo para vocês, então, para ficar mais claro tudo isso que nós estamos falando.
Mas mais claro do que isso é só nós entrarmos em ação, mas trazendo aqui um ponto, trazendo uma clareza. Dentro dentro dos relacionamentos, então lá no ambiente profissional, muitas pessoas acabam tendo essa inibição, porque a gente olha os gestores ou superiores com esse olhar mais relacionado inconscientemente às figuras de poder. Então, dentro dos espaços, você vai olhar para os seus líderes, para os seus gestores, como inconscientemente seu pai e sua mãe. Então, você olha para eles como a autoridade. E como nós fomos acostumadas na infância, em função da cultura, do sistema, que a voz do pai e da mãe era uma voz da verdade, toda vez que o gestor vier, e ele pode vir de uma forma muito disfuncional, muito agressiva, muito impositiva, desrespeitando os teus limites, você pode ter uma tendência a aceitar aquilo e a não se posicionar frente àquilo. Não importa se teu ambiente é um ambiente de trabalho, você vai avaliar a resposta do outro, vai avaliar o que você sente, vai criar o intervalo, o espaço para te respirar, organizar, ganhar clareza e depois você vai comunicar. E é importante que você volte para essa figura sabendo que sim, não é seu pai, não é sua mãe, é uma pessoa que divide, compartilha o dia a dia contigo em função do ambiente de trabalho, mas que não é uma pessoa que tenha valor emocional para ti. E que, principalmente por isso, esse limite tem que estar bem claro e bem estabelecido. Com os familiares, você vai agir com mais sutileza, com mais gentileza, porque tem afeto, tem valor emocional. Com os colegas, você vai agir com respeito e apenas isso. Você vai tirar a sua emoção e você vai alinhar apenas uma comunicação respeitosa com este outro. É necessário que se faça para que você esteja protegida, mantendo sua energia vital, mantendo o domínio da sua vida e seguindo a direção de um futuro de sucesso. Quantos ambientes nos impõem algo que não compactua com a nossa verdade? Quantos ambientes são agressivos e desrespeitosos? Eu nunca me esqueço. Em um momento, eu estava assumindo um novo cargo numa empresa e nós tivemos uma reunião. Só que na reunião foi extremamente desrespeitoso. Na época não tinha gestão emocional para lidar com aquilo. Então, na época, eu apenas pude chorar com aquilo que estava acontecendo. Foi muito importante, hoje eu consegui ressignificar. Foi importante para mim aprender a me posicionar, porque eu ter chorado com aquela situação, exposta na frente de muitas pessoas, sabendo que a minha responsabilidade sobre os atos era não precisava ter sido daquela forma. Tínhamos muitas pessoas envolvidas, é porque eu estava assumindo a liderança de um setor, então tinham muitas pessoas envolvidas para culpa, entre aspas, recair sobre mim. Ela poderia ter sido reorganizada de uma outra forma, mas foi importante porque me trouxe isso. Até onde eu aceito e o que eu aceito, e o que a partir daquele momento eu não aceito mais. Ressignificando esse lugar de que eu não dou o direito para o outro de me desrespeitar. Não importa onde estejamos, não importa quem seja essa figura, eu não ajo com má educação, mas eu coloco um limite bem estabelecido para que o outro não tenha esse poder sobre o meu emocional e sobre a minha vida. Eu vou ler a carta do limite para vocês e em sequência nós vamos ler o poema. Então já chama quem você quer que esteja aqui recebendo essa conexão com o momento presente, essa conexão com a vida. Limite. Dizer sim quando queremos dizer não é uma das maiores formas de drenar a nossa energia vital. O nosso campo energético se torna poroso e nos sentimos esgotadas ou traídas, como se estivessem sugando-nos. Mas como temos a nossa autoridade energética, quando isso acontece, devemos perguntar-nos qual parte de nós sente tanto medo da rejeição que não consegue proteger a si mesma quando necessário. Vou ler de novo, mulheres. Presta atenção aqui. Qual parte
de nós sente tanto medo da rejeição que não consegue proteger a si mesma quando necessário. Saber definir limites é um potente exercício espiritual. As pessoas com mais alto grau de compaixão são aquelas que aprenderam a dizer não. E quando dizem sim, é porque estão aptas a trocar verdadeiramente. Esta carta te convida a observar o que está ameaçando a sua energia vital. Pode ser uma pessoa, uma situação, um hábito ou um sentimento que são tóxicos, mas você tem medo de perder. Estabeleça um limite saudável ao seu redor. Retome o autorrespeito e dose a doação do seu tempo. Esta carta também pode indicar a necessidade de uma limpeza em alguma área da sua vida. Corte relações tóxicas, encerre contratos kármicos em qualquer crença e absolva-se dos pensamentos sabotadores. Liberte as emoções estagnadas e utilize este sagrado círculo de proteção para se cuidar e retomar o seu poder. Você determina como deve ser tratada pela maneira como trata a si. Respeitando-se, você sentirá todos os fragmentos da sua alma serem regenerados, e isso abrirá espaço para novas energias se manifestarem. A sua vida é sagrada, cuide dela como tal. Protejo-me e firmo-me no equilíbrio. Gente, qual é o medo que está por trás dessa ausência na comunicação? Qual é o medo que está por trás em estabelecer esses limites de forma adequada? Medo de perder. Perder o quê? Quando você perde alguém que te desrespeita, você abre espaço para quê? Para de olhar apenas para aquilo que você está perdendo, olha para o que você vai ganhar após. Porque ao abrir o espaço para algo na sua vida, o que vem? E eu te diria que quando você abre espaço de forma saudável, o que chega para você é algo ainda melhor do que quando esse espaço está sendo preenchido com algo disfuncional. Disfuncional. Gente, essa semana eu escutei uma frase e que eu considero interessante trazer aqui para vocês. Dizem que o sucesso ele incomoda muita gente. E eu diria que é o contrário. O sucesso não incomoda, o sucesso inspira, o sucesso motiva, o sucesso nos mostra que é possível, o sucesso nos mostra, através de pessoas saudáveis, o que eu também posso fazer na minha vida, ou seja, quais limites que eu estabeleço na minha vida, para que eu também tenha sucesso na minha trajetória. O sucesso, ele só incomoda as crianças que são feridas, as pessoas que têm dificuldade de usar a expressão da fala, porque o sucesso ele inspira, ele não incomoda. Ele inspira a nós e o nosso processo, a melhoria contínua. Se nós não temos a capacidade para reconhecer o sucesso do outro, nós estamos apenas buscando exatamente o que a carta nos trouxe, o reconhecimento. Então, a gente está buscando um elogio, uma valorização, uma aceitação de alguém. Se nós não nos aceitarmos, não nos amarmos primeiro, esse movimento ele nunca vai ser um movimento que é adequado. Então, ganhem essa consciência, tragam essa clareza, coloquem essa intencionalidade. Bom dia, Ângela, Gabi, bem-vindos. Tragam essa intencionalidade para que vocês, através desses limites saudáveis, possam atingir o sucesso, possam inspirar outras pessoas a terem um relacionamento saudável, a ter uma profissão próspera, a ser uma pessoa próspera, a ser uma mulher sábia. Aplica isso. Nós vamos iniciar o nosso poema. Então, para a leitura do poema, eu quero só saber quem aqui firma este compromisso de, a partir de hoje, se tornar essa mulher sábia. Eu me comprometo como
tal, a adultecer e não ficar nessa criança. A gente tem que sair dessa criança que está tomando conta da sua vida. A criança não fala, a criança faz birra. A criança fala mal para todo mundo, mas não resolve a situação com a pessoa. Comportamento infantil. Se eu não estou me sentindo bem com alguém, eu não vou falar mal deste alguém. Eu vou falar com este alguém. Anota no seu caderno. Não é você viver falando mal do marido, é você falar com o seu marido. Bora lá? Bora você não falar mal dos outros, mas começar a falar com o outro. Maturidade emocional, limites realistas, comunicação assertiva. Vamos fazer a leitura do nosso poema. Peguem seus lenços. Peguem seus lenços. Pode ser que, Ângela, olha o livro que nós estamos lendo. Nós estamos lendo O Colecionador de Saudades, do Alan Castro. Na verdade, nós não estamos lendo o livro, mas cada dia nós estamos lendo um poema do livro. E são poemas que tocam a nossa alma. A Ângela estava comigo lá em São Paulo. Ela acompanhou o desfecho da história. Não sei, eu não me recordo se ela estava no domingo, que é muita gente, nós estávamos em muitas pessoas. Mas eu acho que ela estava no domingo também. Maravilhoso. E esses poemas, eles nos tocam a alma, eles expandem a nossa consciência, eles elevam a nossa humanidade. Então, apenas recebam, recebam, desde que o poema chegue e que ele se faça presente no teu corpo. Estava assim. Simplesmente. Quando a gente se acostuma a ficar em silêncio, por achar que só vai dizer o óbvio, ou por medo de se repetir, pode perder a chance de falar ao outro exatamente o que ele precisava ouvir. O mais simples, às vezes, é o mais complicado de dividir, pois quando não é da boca para fora, é mais do que falar, é sentir. Só que só que guardar um sentimento bom é sufocar um coração que já não cabe mais em si. Ter coragem de se expressar é como abrir a porta, língua tá enrolando. Vamos começar de novo, que ele é muito lindo para a gente ficar. Bora lá. Simplesmente. Quando a gente se acostuma a ficar em silêncio por achar que vai dizer o óbvio ou por medo de se repetir, pode perder a chance de falar ao outro exatamente o que ele precisava ouvir. O mais simples, às vezes, é o mais complicado de dividir, pois quando não é da boca para fora, é mais do que falar, é sentir. Só que guardar um sentimento bom é sufocar um coração que já não cabe em si. Ter coragem de se expressar é como abrir a porta de um cofre que a gente leva aqui dentro, com sei lá quantas chaves. Uma é para pegar aquele impulso de dizer simplesmente: Oi, senti sua falta, e deixar sufocado. Outras duas para deixar trancados. O desejo de dizer: Você vai fazer a diferença na minha vida. Obrigado. E a clareza de um me desculpa, eu estou errado. Ou eu só confio em mim hoje em dia, pelo fato de um dia você ter confiado. Eu sei lá quantas outras chaves são necessárias para manter o peito apertado de tanto eu te amo guardado. Em segredo, e repara de quem a gente tem medo, dos nossos melhores amigos, dos nossos pais, da pessoa que está ao nosso lado. É por isso que dizer o simples e não deixar que a rotina nos engula ou que o óbvio nos intimide, a gente aprendeu que ganha mais quem acumula. Mas não há coisa que só tem valor quando a gente divide. Então, para que tudo de bom, para que tudo de bom aí dentro desse cofre não vire arrependimento, saia da dúvida do silêncio para a clareza da simplicidade. Troque o hábito de ficar na vontade, de expressar um sentimento, por ficar à vontade em dizer o que sente. Apenas fale
simplesmente. Lindo, lindo, lindo. Como chega para vocês? Me conta. Lindo, lindo, lindo. Hoje, a nossa live foi muito sobre essa comunicação. Além de nós colocarmos os limites que são importantes, que nós possamos expressar aquilo que sentimos, pensamos e desejamos. Eu vou deixar uma atividade para vocês. Eu vou convidar que hoje, na data de hoje, você mande uma mensagem para as pessoas que você ama. Se você tiver a oportunidade de estar com elas, falar olhando no olho, abraçando, que assim você faça. Se não for possível, envie uma mensagem. Se você está precisando enviar mensagem para limites, envie a mensagem para limites, porque isso também é o teu sentir. O teu sentir se respeitar. Então manda uma mensagem dizendo: Fulana, fulano, eu gostaria de conversar com você. Tem algo que eu tenho para te dizer. E nessa comunicação você vai colocar o que a partir de hoje você não vai mais aceitar. Quem sente no coração de agradecer, de valorizar, de deixar com que seja natural para nós falarmos isso que é óbvio, mas que a gente está sentindo, amando, aquilo que está trazendo gratidão, felicidade, satisfação. Então vai lá e manda uma mensagem passando aqui, só para te desejar um lindo dia e para dizer o quanto eu gosto de ti, o quanto tu é importante na minha vida. Então, para quem precisa estabelecer limites, vai mandar uma mensagem. Para quem precisa agradecer, demonstrar, simplesmente se permitir colocar essa emoção para fora, também vai enviar mensagem. Hoje é o dia. E olha que hoje tem algo acontecendo nos astros, tá? Hoje é 4 de 2024. Não sei bem, vou me inteirar ao decorrer do dia, mas tem algum trânsito astrológico que está acontecendo. Tem alguns rituais que acontecem na data de hoje. Tem algum signo aí que vai estar em maior movimento na tua casa, em alguma casa do teu mapa astral. Então aproveita e coloca tudo isso em movimento consciente para que tu possa cada vez mais assumir a tua história, assumir o teu poder pessoal, assumir a tua vida. Quem ainda não está no nosso grupo é silenciado, vocês recebem apenas as notificações das mensagens e alguns presentes de vez em quando, porque o nosso grupo, ele representa uma intimidade maior dentro dessa egrégora. Então, de tempo em tempo, vocês ganham uma meditação, vocês ganham alguma atividade terapêutica. Esteja no grupo. É só digitar a palavra VIP aqui embaixo, que tu vai receber o link para estar neste ambiente seguro, neste ambiente sagrado, junto com outras mulheres que estão investindo em si, no seu processo de crescimento e desenvolvimento. E lembre-se, para nós termos o sucesso, nós precisamos ter essa comunicação alinhada. Os limites e o simplesmente, a fala daquilo que nós sentimos. Nós precisamos normalizar aquilo que não está normalizado hoje na sociedade. Hoje está normalizado na sociedade a ansiedade, mas não está normalizado o eu te amo, sou grata pela sua vida, muito obrigada por tudo que você já fez por mim. Hoje, o que está normalizado na ansiedade é esse vício pelas redes sociais, geração dopamina. Hoje, o que está normalizado é esses votos de silêncio, é os ressentimentos. Não é isso, isso não é normal. Então, nós precisamos trazer a normalidade de cultivarmos relacionamentos saudáveis, a normalidade de expressarmos o que pensamos, o que sentimos, a normalidade de estarmos vivendo em harmonia com quem somos. Então, se você que está chegando aqui agora, a Lu, a Bru, a Thaís, vai lá e assiste. Hoje nós falamos sobre limites saudáveis que garantem o nosso sucesso. Que lindo, Rai, vou assistir desde o início. Queria ter estado antes, mas não consegui. Já levo muito gratidão pelo teu servir. Eu que agradeço. Gratidão pela presença, mulheres. O que nós estamos criando aqui é um movimento consciente de mulheres sábias. E o mundo precisa de mulheres sábias, os lares precisam de mulheres sábias, porque nós precisamos interromper ciclos disfuncionais, repetições que só adoecem, mas que não nos acrescentam, que não nos elevam.
Um beijo, até amanhã de manhã, às 8h08.